E aí, galera, como vocês estão? Como que vocês passaram a virada do ano de vocês? Esse é o primeiro vídeo do ano e nele eu quero falar sobre fundos imobiliários. Quanto você precisa ter para ganhar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000 e R$ 10.000? No vídeo de hoje a gente vai falar quanto você tem que investir para ganhar esses valores. A gente tem 408 mil investidos e desses 408 mil a gente tem quase R$ 60.000 em fundos imobiliários. E hoje a gente vai falar quanto você precisa investir para ganhar esses valores que a gente falou no começo do vídeo. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e se inscreve no canal. A meta desse ano é a gente bater pelo menos 1.000 inscritos. E a gente já está chegando perto dos 300. E vocês podem ajudar com um clique. Então, se inscreve no canal aí e já deixa um like. E bora pro vídeo. Então, a gente vai pegar aqui alguns fundos imobiliários e vai ver quanto que a gente precisaria ter investido para ganhar os valores que a gente falou no começo do vídeo, de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000 e R$ 10.000. Mas antes disso, eu vou explicar o que é um fundo imobiliário, para quem não sabe. Existem dois tipos de fundos imobiliários. Fundos imobiliários de tijolos e fundos imobiliários de papel. O que a gente vai focar nesse vídeo são fundos imobiliários de tijolo. O que é um fundo imobiliário de tijolo? Um fundo imobiliário de tijolo é um fundo que tem vários galpões ou vários shoppings, por exemplo. E eles alugam esses shoppings, ou eles alugam esses shoppings ou galpões, e com valores desses aluguéis eles pagam aos acionistas. Então, é isso que é um fundo. Você vai estar investindo em um fundo que tem, por exemplo, vários galpões. E nesses galpões, os aluguéis deles, os fundos são obrigados a passar para os acionistas 95% dos lucros. Ou seja, vamos supor que eu tenho dois galpões aqui, cada um custa R$ 10.000 de aluguel. Então, o fundo teria R$ 20.000 de aluguel. Desses R$ 20.000 de aluguel, ele é obrigado a passar 95% desse valor para os acionistas. Então, isso que é investir em fundo de tijolo. E a gente tem alguns fundos de tijolo aqui. Os principais deles são, hoje em dia, é o HGLG, que é um fundo de logística. Então, a gente vai pegar alguns fundos aqui e mostrar para vocês como que a gente vai ganhar dinheiro sobre eles, né? Eu vou pegar fundos que eu tenho na minha carteira, tá? Então, o primeiro fundo que eu vou pegar, que é o fundo que eu mais tenho posição na minha carteira, que eu tenho quase 20 mil investido nele. Eu tenho 18 mil investido nele, quase, né? E ele é o GGRC. O que é o GGRC? O GGRC, ele fala que é um fundo logístico, industrial e de galpões. Só para vocês verem o portfólio dele, olha aqui. Ele tem um portfólio gigantesco, ele tem mais de 30 galpões. Desses fundos aqui, desses galpões, ele tem galpões logísticos. Olha aqui, ó. Então ele tem para Ambev, ele tem para Ambev aqui, ó. Ele tem para Americanas, ele tem para vários grupos aqui alugados. E então ele tem fundos de galpões logísticos, fundo de galpões industriais, ó. Ele tem 5 galpões industriais e tem fundos híbridos, que pode ser logísticos ou galpões industriais, que ele tem mais aqui alguns. Então, totalizando, ele tem mais de 30 fundos de galpões e industriais, né? Se a gente pega aqui, ó, esses são os aluguéis dele, ó, a lista de imóveis que eles têm, ó. Eles têm 11 em São Paulo, 5 em Minas Gerais, 4 no Rio de Janeiro e 4 no Paraná, 3 em Goiás, 1 na Bahia, 1 no Pernambuco, 1 no Mato Grosso, 1 no Paraíba, 1 no Rio Grande do Sul e 1 em Santa Catarina. Isso, então, você está investindo em um fundo de tijolo. Ele tem galpões distribuídos assim no Brasil e eles alugam esses galpões e pagam o aluguel desses galpões para os acionistas. 95% desses lucros, desses aluguéis, eles pagam para os acionistas. Então, vamos pegar aqui quanto a gente precisaria ter investido para ganhar os valores que a gente falou, então. Hoje, a cotação desse fundo é de 9,83. Então, eu já deixei separado aqui na planilha, ó. Então, tá aqui, ó, GGRC. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então, quanto eu precisaria ter investido para ganhar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000 e R$ 10.000? Então, vamos ver quantas quantidades de cotas eu teria que ter. Primeira coisa que a gente tem que olhar é quanto que ele paga. Então, ó, ele paga 12% ao ano. Eu vou arredondar aqui, é 12,08, mas eu vou arredondar. Então, ele paga 1% ao mês. Então, quanto eu teria que ter para ganhar aqueles valores por mês? Se ele paga 1% ao mês, eu vou deixar aqui, ó, 12% ao ano, né? Então, eu vou colocar aqui 12%. E o preço dele hoje é de R$ 9,83. Então, vou colocar aqui, 9,83. Se a gente pegar aqui, vamos ver quanto que a gente precisaria ter para ganhar esses valores aqui.
Então, se ele paga 9,83, vamos abrir a calculadora aqui, ó. Para a gente calcular, né? Então, se ele custa 9,83 vezes 12%. Então, ele paga 1,17 ao ano. A gente tem que dividir isso por 12, né? Porque esses 12% é anual. Então, dividido por 12, a gente teria 0,09 centavos por cota que esse fundo paga para o acionista. Então, se eu tenho 0,09, quanto que eu precisaria ter para ter R$1.000? Então, ó, vamos calcular aqui. Vou colocar aqui então, né? Então, ele paga 0,09 centavos por cota, né? E se ele paga 0,09 centavos por cota, quanto a gente deveria ter de quantidade de cotas para ganhar R$1.000? Então, é só a gente dividir, né? Então, vamos colocar aqui uma fórmula. Ó. Vai ser R$1.000, vai ser isso aqui, né? Na verdade, ó, vamos colocar isso aqui, dividido por isso aqui. Então, daria 11.111 cotas. E qual que é o valor que a gente teria que ter investido para ter R$1.000, né? Então é só a gente multiplicar a quantidade de cotas pelo valor da cotação que ele está custando atual. Então, se a gente fazer isso aqui, ó, seria isso aqui vezes isso tudo aqui, a gente deveria ter R$109.000 investidos para conseguir R$1.000 mensais, né? Vai dar um valor menor porque aqui eu coloquei 0,009, só que ele paga um pouco a mais, ó. Se eu pegar aqui na minha carteira, ó, vou pegar aqui na minha carteira para vocês verem, ó. Se eu pegar só o GGRC, ó, GGRC 11, ele pagou, ó, 10 centavos por cota. Então ele não está pagando 0,09. É por causa que é 0,098. Eles arredondam para cima, né? Então ele está pagando 10 centavos por cota. Reajustando aqui, então, ó, se eu colocasse 0,10 centavos, né, por cota, daria que eu precisaria ter 10.000 cotas. E eu teria que ter investido, então, R$98.300 para conseguir R$1.000. E aí, para a gente saber os próximos valores, é só a gente fazer a mesma coisa. São quantas cotas que eu preciso ter para ter R$2.000, R$5.000 e R$10.000. Então, vamos lá, ó. Seria C2, né? Então seria, né? 2.000 dividido por 0,10, que daria 2.000 cotas que eu teria que ter, né? 2.000 cotas não, 20.000 cotas. Eu teria que ter 20.000 cotas para ganhar R$2.000. E qual que é o valor que eu precisaria para eu ter R$2.000 por mês, né? Então eu teria que ter R$196.000 investidos. E aí a mesma coisa para os próximos aqui, ó. Eu já vou deixar pronto aqui, eu vou cortar o vídeo e deixar pronto só para a gente não precisar fazer esse cálculo para todos. Então, aí quando eu fazer aqui o cálculo, eu já volto com vocês para a gente ver quanto que a gente precisaria ter para ganhar esses valores aqui em GGRC. Então, já volto aí. Voltei. Então, esses seriam os valores que eu precisaria ter, né? Então, para a gente ter R$1.000, para a gente ganhar R$1.000 por mês, eu teria que ter R$98.000 investidos. Para eu ganhar 2.000, eu teria que ter R$196.000 investidos. Para eu ganhar 5.000, eu teria que ter R$491.500 investidos. E para eu ganhar R$10.000 por mês, eu teria que ter R$983.000 investidos. A gente não consegue, a maioria das pessoas não consegue investir esse valor todo de uma vez. Mas a gente tem que ter o quê? Constância. Se a gente investir todos os meses, a gente consegue chegar nesses valores. E você teria um salário para o resto das suas vidas de R$10.000 por mês se vocês investissem 983 mil em GGRC. Lembrando, gente, isso aqui não é indicação. Eu estou mostrando para vocês quanto vocês precisarem ter investido para ganhar cada valor. Digam aí nos comentários, quem tem aluguel, quanto que vocês pagaram na casa de vocês e quanto vocês recebem de aluguel. No exemplo aqui, ó, se eu uma casa de 196 mil, entre aspas, vou chamar para comparar aqui. Se eu tivesse uma casa de 196 mil recebendo R$2.000, é muito difícil. Geralmente, casas de aluguéis, a gente recebe 0,5% ao mês. Aqui a gente está recebendo 1% ao mês, que é muito mais que uma casa, é o dobro de uma casa. Só que eu vou pegar outros exemplos aqui para a gente ver que a gente vai ter mais ou menos essa média. Em geral, os outros vão pagar um pouco menos, só que vai ser melhor que o aluguel ainda. Então, bora lá para mostrar outros para vocês. O próximo que eu vou pegar aqui, ó, é o VILG 11.
Então eu vou entrar aqui na minha carteira e vou pegar o VILG11 para a gente fazer essa mesma comparação. O VILG11, só para eu falar um pouco sobre ele aqui, ele é um fundo também de logística. Eu vou pegar aqui o valor que ele custa e já vou deixar tudo anotado lá e vou fazer para todos os outros para vocês verem, para ficar mais rápido o vídeo. Eu não vou fazer o cálculo de todos. Eu só vou colocar os valores e vou mostrar para vocês quantos vocês precisariam ter investido em cada um daqueles fundos que a gente colocou lá para ganhar os valores que a gente falou. Lembrando que a gente sempre tem que diversificar. Então, a gente não pode investir tudo em um fundo só, porque aí é muito arriscado, você ter a carteira muito arriscado, mas a gente tem que diversificar em vários fundos imobiliários. Então eu já vou fazer a conta e já volto no vídeo com vocês. Voltei e eu já coloquei todos os valores lá. Então a gente vai falar só quanto a gente precisaria ter investido para o vídeo ficar mais curto. Então a gente falou aqui que o próximo é o VILG11, né? Então para a gente ter R$1.000 aqui, ganhar R$1.000, a gente teria que ter R$144 mil. Para a gente ganhar R$2.000, a gente teria que ter R$288 mil. Para a gente ganhar R$5.000, a gente teria que ter R$721 mil investidos. E para ganhar R$10.000, a gente deveria ter R$1.400.000 investidos. Se a gente comparar com o GGRC, a gente vê que a gente tem que ter muito mais investido para ganhar o mesmo tanto, os R$10.000 aqui, por exemplo. Só que por quê? Muitas vezes é porque o fundo já está no valor ideal dele, o valor da cotação dele, né? Já está no valor ideal, ou porque é um fundo melhor, que tem um fundo que a qualidade dos galpões deles são melhores do que o GGRC. E por isso você teria que ter mais investido para ganhar o mesmo tanto. O próximo fundo que a gente tem aqui, que eu peguei de exemplo para vocês verem, é um fundo que não paga tanto, só que ele é um fundo que valoriza muito bem. E é o maior fundo que a gente tem, se não for o maior, é um dos maiores fundos que a gente tem nessa bolsa, que tem os galpões logísticos de muita qualidade, situados em locais muito bons, que é o HGLG. É outro fundo de logística de tijolo aqui. Então ele tem vários galpões e ele teve aí uma valorização de 11% dos últimos 12 meses. E se a gente pegar aqui, ele só pagou 8,86% ao ano, o que daria aí por mês uma cota aí, né, um aluguel de 0,74 centavos por mês. Então, para a gente ter aqui, e mesmo assim, com esse valor, mesmo com valor baixo, muitas vezes compensa mais você ter esse fundo, por exemplo, do que ter uma casa para alugar, porque você ganharia mais do que uma casa. Então, se a gente pegar aqui, ó, ele está com a cotação de R$157,39. Então, para você ganhar R$1.000 nele, você deveria ter 212 mil investidos, R$2.000 teria que ter 425 mil investidos, R$5.000 você deveria ter 1.063.000, e para ganhar R$10.000 você teria que ter 2.126.000 investidos. Se a gente comparar aqui, é o dobro que a gente deveria, mais do que o dobro do que a gente deveria ter para ganhar R$10.000 no GRC, né? Por isso que a gente tem que ter diversificado. Inclusive, se a gente pega na minha carteira, GGRC é minha maior posição. Então, se a gente for comparar aqui, a gente tem que ter o dobro investido, só que a qualidade dos galpões de HGLG é melhor. E por que eu tenho que investir muito menos em GRC? Porque a qualidade dos galpões são em lugares inferiores, e também porque ele está muito mais descontado que a HGLG, por ser um fundo mais novo e ser um fundo de menos confiança. Mas se eu pego aqui, a minha maior posição na minha carteira é GGRC. E em HLG eu não tenho grande posição porque eu não acho que ele está em tanta oportunidade. Por isso que a gente tem que estudar também antes de investir nos fundos imobiliários, né? Assim como nas ações. E o último aqui que eu trouxe é o XPML. Eu trouxe um fundo de tijolo, só que de outro setor. Ele é do setor de shoppings. Então, esse fundo aqui é da XP, é XPML, e ele tem shoppings, ou seja, todos os lugares que ele tem aqui, né, os imóveis que ele tem, são de shoppings. Então, os aluguéis dele são de shoppings. Se a gente pega aqui, ó, ele é um fundo que é um dos maiores da nossa bolsa, e o valor patrimonial dele é de 6 bilhões e 300 milhões. Então é um fundo muito grande, e é outro fundo que eu trouxe aqui para a gente comparar, só que é do setor de shopping. Então todos os imóveis dele são de shoppings. E ele já paga melhor, ó. Ele está com o valor da cotação de R$109 e pagou nos últimos 12 meses 0,84% ao mês. Lembrando que imóveis, se você tem um aluguel, ele paga em geral 0,5%. Todos que eu trouxe aqui
você receberia muito menos alugando o imóvel do que tendo esses fundos imobiliários. Então, se a gente pega o XPML aqui, para eu ter R$ 1.000, eu teria que ter 118 mil investidos, R$ 2.000 eu teria que ter 237 mil investidos, R$ 5.000, 594 mil investidos, e R$ 10.000 eu teria que ter 1.188.000 investidos. Já é menos que HGLG e menos que VILG 11. Só que se eu fosse coroar aqui o que paga mais dividendos, seria o GGRC, né? Lembrando que isso não é indicação de investimento, gente. Eu trouxe aqui só para vocês verem quanto vocês teriam que ter investidos na média aqui de 4 fundos imobiliários que a gente usou de exemplo, e muitas vezes vai ser melhor você investir num fundo imobiliário do que ter um aluguel de uma casa. Então, é por isso que eu trouxe, só para vocês verem quanto vocês teriam que ter investido para ganhar os valores que a gente falou, de 1.000, 2.000, 5.000 e 10.000. Então, gente, no vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, que eu também vou começar a trazer análises de fundos imobiliários e vou também ensinar vocês a analisar fundos imobiliários, assim como eu faço com ações. Então, deixa o like aí e se inscreve no canal e até o próximo vídeo.